Olha só. Tirem as crianças. Tirem as crianças da sala, cara. Olha essa bufanfa. É porque você nasce em Poções, interior da Bahia. O Xandão Aí- pode ilustrar isso. Se você quiser, pode até mandar O Xandão pode vamos lá, ilustrar vamos isso aí. aí. Vamos aí. Bora, então bora. É o momento Photoshop. Podemos meter aí um momento Photoshop. Bora atender. Pode atender. Pode atender, Ó. Adriano. Oi, Mainha. Bora atender, dona Aí, ó. Lourdinha. Aí, dona Lourdinha! Tô aqui gravando com o povo. Gravando, Paulo, tá ao Thales, vivo. tá Clica ao no vivo. link aí, assiste agora. Daqui a pouco eu tô indo. Acho que é. Ela mesma ali, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Mas Dona é do Lourdinha, Jota, você pode tá ir. aparecendo aqui ao vivo agora. Bonitinha. Ela ali, É, Adriano. mãe aí, ó. Mãe sente as coisas. Essa é minha mãe, com meu tio e minha irmã. Isso aí é o interior da Bahia. Poções, né? Eu sou natural de Poções. É curioso falar, né? Natural. Natural de Poções, é. E Poções nessa época, o que é Poções? Localiza um pouco a gente aí. Então, Aí. Poções é uma cidade do sudoeste da Bahia. O sudeste da Bahia é perto do sul, mas mais pra dentro, assim, não tá na região litorânea. Tá um pouco mais pra dentro. É uma cidade que hoje deve ter umas 60 mil pessoas, que vivem muito em função dos aposentados do entorno, né? Mas eu vim de lá diz a lenda, com 3, 4 anos de idade. Mas eu passei a minha infância toda voltando pra Bahia, né? Então isso foi muito interessante, porque me deu um sentimento de pertencimento muito valoroso. Mas que se tornou valoroso para mim, porque eu não dava valor a isso. Eu fui me dar valor a isso depois nas construções. Adriano, voltando aqui é sua mãe, é isso? É sua mãe? É minha mãe, aí eu devo ter uns 8 anos, minha mãe então deve ter aí uns 30 e pouquinho. Então, já Aí aquela pessoa ali sorridente é minha irmã. Normalmente ela não sorri tanto. Olha como poder sacanear Você os não irmãos, divulgou né? pra ela, não? Ela não tá assistindo a gente, não? Eu mandei, ela falou, sobre o que é isso aí? Que porcaria é essa aí? Não vou assistir essa porra, não. Ela falou, o que é podcast? Eu falei, pergunta pro Gabriel, que é seu filho, que ele explica. Porque o Gabriel sabe o que é Sim, podcast. sim, Aí o sim, Gabriel sim. escreveu lá, podcast é um bate-papo, deu o conceito. Todo conceitual pra falar do Conceitual. podcast. Aí isso é tudo fotos que depois eu tive a oportunidade de digitalizar, que minha mãe sempre teve um cuidado de fazer fotos da gente na infância. Aqui é sua irmã também. É minha irmã. E vocês devem lembrar que, por exemplo, lá na vila, passava um cara uma vez por semana tirando foto. Aí minha mãe vem aqui e arrumava a gente fazer as fotos. Depois na outra semana ia trazer as fotos. Tinha o cara do cabrito, O cara do cabelo. tinha o trenzinho, lembra do trenzinho? Tinha um trenzinho também que Carneirinho passava. colorido, né? Ah, essa padrinha aí. Tinha um trenzinho, tinha um que era um carro de Fórmula 1. Também. Cabrito, carrinho de Fórmula 1. É. Mas Esse do trenzinho era fantástico, era eu domingão. gostaria de me atentar à coisa do registro da foto, porque a gente que é pobre tem pouco registro de infância, porque era muito caro Sim. a gente ter, né? Então, ter foto, ter vídeos da gente, que era Não, da década de vídeo 70, raridade. Ah, Vídeo vídeo é não raro tinha. demais. é muito difícil. E essa coisa da memória é Não tinha. importantíssima, porque vai se Sua irmã é perdendo. muito mais velha que você? 2 anos, 3 meses e 1 dia. Caramba, mas ali ela tá bem grande você. É, cara. Então, o que minha irmã deu tipo de um chicão, aí parou, aí eu vim devagarzinho como sempre. Aí foi indo. Mas Aí... vocês são da mesma altura hoje, não? Não, minha irmã é mais baixa do que eu tenho 1,70, minha irmã deve ter 1,60. Que também não é muita coisa. É. Mas ela cresceu. Ah, essa foto é super importante, ó. É. Essa é descendência familiar matriarcal. Ali quem é? É que a minha avó, Dinha, essa tá mais em destaque. Mãe do. Ela é mãe da minha vó e bisavó da minha vó da minha mãe. Ela é minha bisavó. Uau! E eu tenho quase certeza que a minha bisavó pertenceu a um quilombo e na Bahia antes de vir para São Paulo. Quando eu ouço os relatos da minha mãe falando de como era o local, né, a descrição de um quilombo. Uhum. E aí ela era uma pessoa bem retinta, né? Aí a minha avó Tereza, que faleceu esse ano, com 87 anos. Aqui abaixo. Não, a né? de cima. A de cima. A de cima faleceu, ela viveu até os 87 anos, A ela é bem retinta a de também. cima é tem mãe essa da sua foto, mãe. né? A de cima é mãe de sua mãe. É.
E a Parece de baixo, sua mãe, né? É. Sua mãe parece com ela, né? Sim. E ela partiu esse ano. Coisa mais... E aí eu fiz essa foto reverenciando as mulheres da família, né? Eu publicava muita coisa no Instagram, e aí quando a minha sobrinha neta nasceu, que é essa fofinha aí de vermelho, eu achei necessário a gente poder fazer um registro até onde era possível da nossa linhagem, né? Então eu consigo chegar no máximo até minha bisavó com essas poucas fotos. Então, isso é uma coisa muito louca, né, Drico? Porque a gente já falou isso aqui em outros momentos, tal, né? A construção da memória, né, cara, das famílias pobres no Brasil, no geral, né? E principalmente as famílias de ascendência preta e tal. Cara, é muito frágil, né? A gente não sabe, assim, eu, por exemplo, eu não sei nada, ou praticamente nada do que vem depois do meu avô. E eu sei pouca coisa do meu avô, por exemplo, dos meus avós, né? Tanto o meu avô por parte de mãe, como o meu avô por parte de pai. Você fala depois ou antes? O que vê, tá, eu tô fazendo é o caminho, né? De ida pro passado, vamos dizer assim, mas é isso, o que veio antes deles. Tá. O que veio antes deles eu não sei, cara, eu não sei, eu tenho pouquíssima informação. Também não. Esses dias o meu primo, no grupo de família, do nada, ele, por uma curiosidade dele, ou um trabalho que ele tá fazendo, alguma coisa assim, ele fez lá um levantamento, isso por parte de pai. Então eu tenho agora um registro, finalmente, por parte de pai, da ascendência minha, e a gente aprendeu o que é ascendência, o que é descendência com a sua amiga. na conversa passada lá, foi muito legal, a Paula que contextualizou pra gente. E aí hoje eu tenho um registro, mas mesmo assim eu tenho o registro dos nomes, mas eu não sei as histórias dessas pessoas, eu não sei de onde elas vieram, eu não sei a minha origem exatamente, eu tenho por questões de traços meus e do meu irmão e da minha mãe e tal, com certeza a parte da minha mãe tem uma origem muito forte indígena, e por parte do meu pai tem uma origem negra e deve ter alguma origem também europeia, porque você olha pra mim, você vê essa coisa branquela com olho claro, então tem toda uma mistura aí também nessa parada, né? Mas eu não tenho, cara, essa história. Eu tô falando tudo isso porque eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, assim. O que é essa construção histórica de quem veio antes de você e como é que você foi identificando isso? Ou não identificando, sei lá. De maneira geral, pode falar que isso é uma das nossas grandes tragédias enquanto país, né? Enquanto essa tentativa de nação, né? A gente não é. Porque as populações negras que vieram para cá, escravizadas, né, durante mais de 350 anos, quando chegou no... É importante salientar, uma vez eu vi um post sobre isso, que esse processo de escravidão que foi feito aqui durante 350 anos, aí, processo de colonização que a Europa sai colonizando, né, o Oriente, o Ocidente. É importante dizer que esse processo foi todo muito regulamentado. Não foi assim uma coisa, sabe, você vai ali comprar uma coisa escondida. Foi muito bem documentado. Tinha leis que regulamentavam tudo isso. Não é uma coisa solta. Você não mantém um sistema escravocrata, como foi ou esse que ele está vendo agora, que é o capitalista, ser um regime de leis muito rígido, dizendo o que pode e o que não pode. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tinha registro de onde essas pessoas vieram, tinha documento de compra e venda e quase carro, né? Como a gente era coisa, a população negra era coisa, então tinha documento lá de compra e venda. Era mercadoria, né? Era mercadoria, a gente era coisa. Então você tinha registro. Só que no processo, eu esqueci o nome da pessoa, mas no processo que estava terminando esse período da história e começando outro período, muitos dos nossos documentos foram queimados. E aí se tem uma dúvida na história, se a pessoa queimou porque, acho que não sei se foi do Barbosa, não lembro direito dessa história, o nome da pessoa. Tem duas versões, queimou porque não queria que os donos das pessoas que foram escravizadas pudessem reclamar perante o Estado brasileiro indenização, ou o contrário, que as pessoas que estão sendo libertas oficialmente naquele momento não pudessem também processar o Estado brasileiro sob esse julgo que a gente passou, né? Então, eu estou dizendo tudo isso porque a nossa memória, principalmente com a população preta, aqui foi interrompida nesse momento que esses documentos foram dizimados, foram apagados. Então a gente vai voltar até bisavó, até o tataravô, para quem é preto, claro.
E até vai voltar no máximo até aí. Eu consigo voltar até minha bisavó. Então, se a minha avó nasceu em 37, a minha bisavó deve ter nascido ali por 37, 1910, 1915, 30. mais ou menos, né? Não. Um pouco tempo depois, no tempo histórico do final da escravidão. Então isso é uma lástima pra gente, porque você imagina mais da metade da população num país não poder recorrer à sua história, à história Bem dos seus mais da familiares, não poder recorrer a uma história coletiva, saber quem são essas pessoas, né? Quase Globo Repórter, né? De onde vieram, como que elas chegaram aqui. Então um lapso de memória muito grande que a gente, enquanto preto no Brasil, tenta fazer, mas a gente para ali, ó, no bisavô, esbarrou, parou ali e o resto você tem de imaginar. E aí você cria um imaginário, assim, né? E aí até aquela coisa da África mítica, né? Então vamos retornar com a África imaginária, porque a gente não tem condições de fato de reconstituir. Isso é um fardo. Por exemplo, eu tenho 2 avós que são brancos, mas que pelos relatos tiveram relações com as minhas 2 avós, que eram mulheres pretas retintas, abusivas, quase num diamante, sabe esse tipo de coisa que era muito comum e ainda é por parte dos homens? Então eles desapareceram, eles não existem. Para mim não existe a ideia de uma figura de um avô paterno. Não sei quem são. E aí isso fez com que eu tivesse a coisa de uma ligação com as mulheres muito forte, porque as mulheres na minha família e em quase todas as famílias pretas são muito fortes. E não que elas queiram ser tão fortes, é porque é necessário ser tão forte assim, né? Ninguém quer ser guerreiro a vida toda, ficar na luta. Eu vou fazer só um parênteses disso que você está dizendo. A gente fez um levantamento, eu coordeno 5 CCAs na cidade, né, que são centros para crianças e adolescentes, que são equipamentos da proteção social básica, da assistência social no município de São Paulo. A gente fez um levantamento nas nossas 5 unidades recentemente, uma média de 85% das famílias nossas atendidas tem a mulher como a principal figura financeiramente falando da família, como a principal responsável financeira da família. 85% em média. É muita coisa. Caraca, é muita tanto coisa. assim. E aí, é isso, mas dentro de condições altamente adversas para elas serem assim, né? Não é que a gente está falando de mulheres que têm empregos fantásticos, né? Bem-sucedidos, CLT. Não, é a mulherada que está correndo atrás, porque se elas não correrem atrás, ferrou. E provavelmente, assim, os homens da família ou estão com uma dificuldade muito grande de inserção no mercado de trabalho, ou grande parte deles já se debandaram, já constituíram outras famílias, não mais essa, já estão nas suas segundas ou terceiras famílias. E aí, quando consegue de repente ainda uma pensão desses caras, beleza, quando consegue. Quase sempre não consegue pensão, esses caras não pagam pensão, elas também não entram na justiça em relação a isso. Configurações de avós que acabam mantendo a família, né, da filha, os netos e tal. Então, assim, essa é a realidade que a gente vive. Só um parênteses, sim, porque eu acho que é um pouco disso que você está falando também. E aí, quando você vai ver quem são essas mulheres, são mulheres negras. Em sua quase totalidade. E aquelas fotos. Você não precisa nem fazer pesquisa para afirmar isso. Então, isso é uma tragédia nacional, né? Você tem quase metade da população brasileira que é interditada na sua memória e você não sabe, então ele está tentando reconstruir essa coisa do nome. De onde vem tanto de Jesus? Ali é sua mãe. Então essa pessoa da frente sorridente é a mãe do meu pai, que está viva até hoje, ela tem 93 anos, que é Madrinha Lô. Eu chamo ela de Madrinha. Então é Madrinha Lô, aí aquela pessoa de chapéu é a minha irmã. A que está à esquerda dela é a Patrícia, a esposa do Jonathan, que está à direita a minha mãe. A menina ali é a Carolina, que está de vermelhinho. E as 2 pessoas de baixo é Tia Preta, né, que ela faleceu, e a mãe dela, que era a Dinha, também que faleceu, que se chama Tereza. Então a minha linhagem da família para ali, infelizmente, né? E aí isso retoma a coisa do nome, quando você vai lá no
trabalhar, como a gente foi trabalhar nas ONGs de classe média branca, eu preciso sempre firmar isso porque isso é um marcador muito forte, todo mundo tem nome, sobrenome, sabe de onde veio, valoriza o sobrenome, isso é grau, é um sobrenome alemão, um sobrenome espanhol. Italiano, espanhol. Aí você olha pra você não tem nome, assim, literalmente de família, né? Você tem uns arremedos. Provavelmente nessa altura todos já adquiriram a sua cidadania europeia, né? Já foram para a Europa, já resolveram toda a parada ali de pegar a cidadania europeia e tal. Você não pensa em pegar a sua cidadania nigeriana, banta, sei lá, você nunca Não dá pra saber. Mas você vai ter vários privilégios, cara, se tem uma cidadania... Não, mas, por exemplo, como eu vou solicitar uma Cidadania angolana. de um país africano, aí eu vou chegar lá com base em quê? Então, mas você vai ter vários privilégios, cara. Você vai poder entrar na África. Mas eu já posso entrar, já fui lá. Já fiquei, inclusive, para a África do Sul, a gente não precisa de visto. A gente Mas só... você entendeu a minha ironia? Eu entendi. E aqui, Adriano? Aí foi eu tinha... Foi junto com o Paulo, inclusive, Foi nesse dia, junto não com o foi? Paulo. Eu tinha algumas vontades na minha vida, né, de aventureiro. Uma era mergulhar e outra era saltar de paraquedas. E um belo dia, no início do ano, eu falei, Paulo, vamos saltar de paraquedas. Aí ele animou, a gente foi, simplesmente foi, pulou. Ainda bem que a gente não pensou muito, senão não tinha ido, não tinha pulado. Foi lá e como é que chama mesmo? Boituva. Boituva. E aí foi uma experiência maravilhosa, assim, que eu não pretendo repetir. Já fiz, tá tudo bem. Sabe aquelas coisas que você faz um tique assim, mas ó? é uma adrenalina que quando você Não tem desce. necessidade, né, de você correr tanto risco. Não, mas assim, quando você né? chega, se dá vontade de voltar na hora. Mas tem que ser na Você- sequência. É. Que nem Porque se brinquedo você do pensar Play Center, muito, né? cara, aí chega lá, aí o cara falou assim, a gente foi pegar um carro que leva a gente até a pista. A gente falou, nossa, esse carro aqui é adaptado. Ele falou, tudo aqui é adaptado. Eu falei, como assim tudo aqui é adaptado? Porque o carro é adaptado para levar as pessoas e o avião é adaptado também para levar as pessoas no soltar de paraquedas. E aí, quando ele tava lá, a gente viu os aviões descendo. Os aviões desceram. Eu falei, mano, é melhor pular de paraquedas. Como esse cara tá descendo com esse avião? Aí a gente começou a subir assim, a gente vai subindo assim. Aí eu tava muito habituado a andar de avião, né? Pra cima e pra baixo, mas no Boeing, você entra lá no Boeing. Aquela estabilidade, Aí você entra né? num avião desse tamanho, que você pode dar um tapa na cabeça do piloto. Se você esticar o braço assim, você dá um tapa na cabeça do É um piloto. Fusca, é um É um Fusca. fusquinha com o cara grudado em mim já, assim, todo mundo assim, indiano, e o avião subindo e eu pensando na vida, assim. Aí quando eu tava acostumado a voar, né, eu falei, beleza, eu tô voando. Daqui a pouco o cara falou, então, chegou, abriu a porta. Na hora que ele abriu a porta do avião, Ah, você é louco. puta aí, puta que pariu. Nossa, Vocês dois estavam no mesmo avião, é isso? Ah, Você o é Paulo louco. tava 3 pessoas na minha frente, né? E aí acontece uma coisa muito maluca que a pessoa, você vê a pessoa que faz, cara, que maluquice. Aí você vai de bunda indo pra porta do avião assim, né? Porque não dá, você tá com o cara, o instrutor atrás de você, faz psiu, aí você faz assim, psiu, aí você faz assim de novo, né? Aí o Paulo foi, eu falei, psiu. Aí eu falei, cara, aí, tchum, aí chegou a minha vez. Aí você assim, puta, será que foi a última vez? Nossa, Né? porque esse negócio é muito rápido. Tchum. Você deve Muito saber. rápido. Tchum. Aí chegou na minha vez, eu fui de bunda até a porta assim. Aí o instrutor falou assim, ó, então, só não se segura, né, pra não dar ruim. E eu vou contar até 3. Na hora que eu contar 3 a gente vai. 1, 2, bum! Filho da puta. Ele não conta até 3 com medo de segurar. Sim. Quando eu vi, eu já tava vendo. Eu tenho uma foto dessa, o avião passando aqui, eu de barriga pra cima, vendo o fundo do avião. E aí o. Virou assim, né? A gente virou. Eles começou a soltam gritar pra caralho. Ele abre um mini paraquedas pra direcionar, né? Ah, é assim que ele estabiliza? Porque eu caí assim, É um ó. estabilizador. É um estabilizador, aí você começa. Pra ter um controle pra... Aí você tem mais ou menos assim uns 40 segundos, 5 segundos de cada livre, que é muito rápido. É um momento de adrenalina. Esse momento de cada livre é muito bom porque não dá frio na barriga, você só tá caindo. Você tá caindo, tá tudo bom. Aí quando ele abre o paraquedas, parece que puxa um freio assim, você vai. Dá um tranco. Plá! Aí quando, depois de uns 2 minutos para aquela, eu falei, mano, aí você começa a olhar pra baixo, assim, esse negócio não vai descer Cara, mais, assim, não. você tá no ar, né, cara? Que É, impressionante. Né? Começa a bater os ambientes, quando você tá andando nisso, você não tá pensando. Mas eu tava lá, olhava lá embaixo, eu falei, mano, isso tá demorando pra descer. É uma coisa suave, sabe? Aí, então aquele dá umas voltas, assim, pra dar uma adrenalina maior, mas foi legal.
Foi bem bom, só foi assim, já fiz, Dá eu faço quantos mais. minutos de quando você salta até o chão? aterrissar? Acho que, cara, é rápido. 5 minutos. Você tem... Caramba, Nossa, é mas bastante, hein, mas mano? é uma 5 eternidade, minutos. né? Cara, Não, ali De passa, queda livre demora. dá quase 1 minuto, talvez. É. Mais uns 4 de... Por aí. Em Boituva eu fui de balão, e já foi uma adrenalinazinha, assim, imagina. Não, Xandão, é melhor de Cara, paraquedas, porque balão você fica teleférico vendo, pra assim, mim ó. já é complicado. Acho assim, que o balão dá mais teleférico já medo. dá um... Balão dá mais medo. Eu tenho um cagaço com a altura, cara. Porque o negócio é tão rápido, você nem não dá tempo de pensar. Eu só ficava xingando, mandei vários vai Corinthians, vai Corinthians! Mas foi uma boa experiência, né? E foi uma experiência simbólica, que é o ano que a gente queria se jogar para novas experiências. Então isso simbolizou essa ação. Aí o habitat que eu mais amo, que é a praia. Gente, como eu gosto de praia. Bonito, né? Adoro praia. Fala aí, fala um pouquinho sobre isso. Ah, então... Bicho bonito, hein? Olha só. Porque Poções não tem praia. Ah lá, mas aqui te responde se é 47, corpinho de 46? Ah, cara, não. Ali com corpinho de 42, eu acho ali. 42. Não, com certeza. Não, você sempre foi muito jovial, né, Drico? Você... Também, meu ter filho ajuda, né? Não, com certeza. Olha aí. E essa quadrilha Olha os aqui? Ah, vagabundos a aí. quadrilha aí, ó. Isso aí porque eu enchi o saco de fazer foto olhando pra câmera. Falei, gente, cada um olha pra um lado Não, muito e bom. vai dar uma foto boa, vai dar uma foto legal. O Dica faz mais de 2 anos quase que eu não vejo. Ah, é? Você tá brincando? Tudo isso? Ué, o Dica não sai de casa? É, não sai E de não deixa casa. a gente visitar? Não deixa nada. É. Não, as pessoas iam deixar coisas pra ele no aniversário dele. Eu acho que o Magno foi uma vez lá deixar no final do ano passado alguma coisa no aniversário dele, deixou lá na portaria do Mas Dica é uma prédio. pessoa querida, porque... Você lembra quando você encontrou o Dica pela primeira vez? Vocês têm uma relação muito forte, né? Tenho, porque eu tenho uma personalidade que, em muitos aspectos, casa com a personalidade do Dica. Eu acho que a gente tem uma coisa que, assim, a gente não tem isso do masculino tão hard, sabe? Ah, sim. Então a gente diria que a gente tem um lado feminino que se conversa bem e sem problemas sobre... Sobrevive, né? Não, sobre essa coisa da sexualidade, porque eu sempre fui olhado como uma pessoa que poderia ser gay. Assim, as pessoas, o jeito que cada um se move, não sei, as coisas que eu digo pra mim. Você já ouviu falar disso? Já? Nossa, eu pensei, eu ouvia muito. Quando eu conheci o Drico, eu achei que ele era gay. Aí, ó, Olha aí. isso é muito comum, né? E aí quando... E constatou depois, né? Aí o legal é isso, com a convivência fala, ele é mesmo, cara, tá vendo? Não falei que era, né? E aí eu falo que o meu feminino e o feminino do Dica, tomara que ele ouça isso, né? Se entende muito bem, que é a coisa do cuidado, entender... Não é só... Não que o Sensibilidade. Usei a palavra errada para não ser tipo, né? Que o feminino tem mais cuidado, o masculino não tem. Mas tem uma sensibilidade que não é dessa masculinidade que a gente aprende a ser. Sim. Sabe? Essa coisa estranha. Coçador de saco, essa coisa meio... Eu nunca me vi essa nesse necessidade local. dessa virilidade. Essa virilidade exacerbada, eu nunca consegui vestir isso pra mim de maneira nenhuma. E aí, quando as pessoas que tinham essa... De maneira geral, os homens têm isso, nessa virilidade, e querem provar isso de uma maneira muito forte, eu olhava pra ele e falava, olha como que ele dança, olha como que ele dança, olha como que ele escusa as pernas, deve ser gay. Sem problema nenhum em ser gay ou não ser gay. É que efetivamente eu sou uma pessoa heterossexual. Mas isso me causava muitos problemas, né? Porque até bem pouco tempo atrás, não é tempo, até uns 10 anos atrás, 15, seria um problema pra mim ser gay. Como assim, né? Uhum. E isso eu fui superando depois, esse entendimento. Falei, não, eu tô viajando. E aí o Batoli, que tá aqui me vendo, foi muito importante, né? Quando eu comecei a conviver com pessoas que eram gays, e ir nas baladas... Legal você falar isso, porque quando ele veio aqui a gente falou isso pra ele. Todo mundo aqui falou isso pra ele. Cara, você foi um cara muito importante na nossa formação, Exatamente. né? Por conta disso. Né? Isso a gente fica muito toscão, gente. O que é apresentado enquanto masculino pra gente é muito tosco. É absurdamente tosco. Essa é uma masculinidade, não vou usar a palavra tóxica, mas tóxica, que tem que ser violenta, tem que se impor, que não quer ouvir, que quer supor as mulheres de qualquer maneira. Né? Você, em qualquer esfera, você tem que tentar se sobrepor ao outro. E a pressão caso, é grande é pra a cacete, outra, né? né? A pressão, pelo menos era, né?
Ainda. A nossa geração era pesado o negócio. Sim. Ainda é Pressão pesado. muito forte. A diferença é que a gente envelheceu refletindo sobre isso. Mas se você olhar quem tem 15 anos, acabou agora, um menino se matou, porque ele, não sei se vocês viram isso, ele fez um vídeo meio que se emulando que tava beijando o amigo dele com uma zoeira. Começou a vir uma coisa tão pesada nas redes sociais dele que alguns dias depois ele se matou. A única diferença, Paulo, é que a gente envelheceu e não tá tão próximo da juventude, de quem tem 15 anos, de quem tem 12 anos. Então a gente mudou, eu acredito, né, que a gente mudou, que a gente pensa sobre isso, porque a gente foi treinado para ser essa coisa. Mas o modus operandi, a máquina dessa construção dessa masculinidade, ela tá aí, ó. Que é muito tóxica, né? Tá Ela é muito forte tóxica, ainda. é. Mas é bom, é claro que você está fechando um recorte, você e o Dica, e faz muito sentido realmente isso. Mas eu percebo muito isso na nossa turma no geral, né? Eu acho que a constituição da nossa amizade, e fizemos muitas coisas juntos, né? Ela passou por uma transformação, mas eu acho que a nossa identificação pessoal, ela teve muito a ver com isso, né? Com a gente se entender como homens heterossexuais, que sim, tinha toda uma cultura ali da heterossexualidade, né? De você ir pra balada e ficar brincando dos 45 do segundo tempo, não ficou com ninguém ainda, e não sei o que e tal. Mas era mais leve, né? Mas a gente nunca foi saudável pra gente essa coisa do subjugamento da mulher, né? A gente nunca teve essa necessidade de se impor, essa coisa do coçar o saco e não sei o quê. A gente fala que a gente é os de anti-heróis, né? chamar de gostosa. Então a gente tem muito essa coisa do anti-heroísmo. No geral, acho que foi muito isso, assim, né? E foi isso que... E foi fazendo tanto sentido isso que depois de um tempo, eu acho que isso se transformou de fato num valor mesmo pra gente, né? Assim, E é isso importante que eu acredito que une pessoas. Comungar alguns valores. Então, por exemplo, se um de nós fosse uma pessoa que a gente chamou de escrota, eu falei assim, olha, particularmente eu não prefiro não ter relações. Sim, eu quero a turma, mas eu não tenho afinidade com aquela pessoa. Vou ter mais afinidade com a outra. E isso vai depurando naturalmente. Né? Porque a pessoa vai falar, cara, eu falei, putz, eu vou de novo, você veio fazer esse tipo de comportamento, pra mim não dá. E tá, uma coisa muito interessante, que é uma coisa básica, mas eu nunca vi no nosso nível de relação de amizade a gente ter caso de alguém que bateu, agrediu a sua companheira, a sua namorada, a sua vizinha. Que é uma coisa básica, ó, o básico, né? Mas eu não ouço esse tipo de história. Então isso pra mim fala, pô, a gente conseguiu avançar do basiquinho ali, né? Agora, se a gente tivesse pessoas assim, falar, olha, você é brother, mas acho que daqui pra frente não dá. É verdade. Com esse tipo de comportamento é melhor você ficar lá e eu fico aqui, tá tudo certo. Mais fácil a gente apanhar, né? Muito mais. Que foi uma coisa que a gente também não entrou muito nessa parada, também, né? A gente não, tô zoando. A gente sempre foi muito agregador, né? No geral, acho que é muito isso, assim. Mas você tava falando do Dica, cara. E aí a gente foi pra esse assunto que você tava falando do Dica. Então, e aí eu tinha essa afinidade, porque com o Dica eu conseguia ter papos mais profundos, porque o Dica também, ele sempre foi uma pessoa muito estudiosa, né? Reflexiva. Reflexiva, estudiosa, reflexiva. E aí a gente foi trocando, porque ele tinha um saber acadêmico que ele foi construindo lá quando ele estudou na USP. E eu tinha um saber da ação. E as minhas reflexões a partir da prática, né? Então a gente ia trocando essas coisas, assim, né? A partir do conhecimento dele teórico e a partir do meu conhecimento mais da prática, a gente ia trocando impressões, um tempo... O Dica tem um tempo mais lerdo que o meu ainda, né? Eu sou lento, o Dica é bem mais lento, mas aí... Que às vezes, o Paulo fala isso, eu sou meio bipolar, às vezes eu tô muito lento, mas o tempo da produção é outro. Como eu trabalho com produção, tem que filho, ó, não sei o que você vai fazer não, e o ministro tá pronto aí. Tem que tá pronto. Então, e a gente combinava, né? Então a gente foi criando um respeito mútuo e admiração. Eu acho que a gente só pode ser amigo, e a gente só pode se relacionar com o que a gente tem admiração, de fato, né? Senão fica uma relação que é superficial. Só um oi, bom dia, tá tudo bem. Tem gado, né? Por falar em relação, e aí, ó? Então, essa foto é maravilhosa porque foi... Muito legal.
O ano de 2019 pra mim foi um muito especial, né? E ela culmina um pouco nessa foto. Foi o ano que eu fui fazer intercâmbio na África do Sul, em Cape Town. E aí eu voltei pro Brasil e a gente foi pra Nova York. Aí foi eu, Adriano e o Paulo. Nessa foto ele tava ali na Times Square de turistão, Paulo com a camiseta Nossa, muito, de Miami Vice, né? muito Miami nossa, Vice. cara. Nossa senhora, Muito, nossa. Pra cara, quem não gosta de praia, muito né, com a camiseta dessa. bloquinho de carnaval paulistano, assim, não é? Muito. Quem é essa É. moça aí? Essa é a Adriana Barbosa, Pô, minha amiga. cara, não pergunta assim quem é essa moça. Desculpa aí, mano. Essa aí, cara, é uma das maiores empreendedoras do país. Eu sei que ela tem alguma coisa a ver com a casa, né? Adriana Barbosa está com tudo e não dá prosa, cara. Eu vou gravar isso e mandar pra ela. Eu já mandei pra Adriana ela, Barbosa, eu mandei no Está Instagram, com tudo e ela não dá sabe, prosa. já mandei pra ela já no Instagram isso. Ela já viu, já até respondeu. A Adriana Barbosa foi a pessoa criadora da Feira Preta, que é um capítulo à parte na minha história, por exemplo. Adriano, como é que é os Estados Unidos lá? O que você achou? Você foi Cara, Nova York só? Eu fiquei em Nova York, no Brooklyn e no Queens, com o Paulo. Foi muito bom conhecer, né? Muito bom. A gente conheceu a periferia de Nova York, cara. E aí? Porra, ela é bem um pouco parecido, né? Um pouco mais organizado, né? Mas é parecido, assim, porque a gente... O que aconteceu? A gente alugou um quarto bem no miolo do Brooklyn, bem no meio do Brooklyn. Mas era bem localizado, ficava próximo do metrô, né? E aí de manhã, tinha uma mercearia lá próximo, pra lá comprar uns pães pra tomar um café, né? Cara, assim, aí já tinha uma galera craqueira mesmo, assim, viciada e tal, assim, aquele clima, assim. Aí eu falei, porra, não é tão diferente não, viu? New York! Manhattan é diferente. E aí a gente ficou lá e tal. Depois a gente alugou, depois que a Adriana foi embora, a gente alugou um outro quarto no Queens. Do lado da casa da Tia May, do Homem-Aranha. Uma casa bem legal, assim, uma bem Daqueles legal. prédios assim, né? Que suadinhos. E aí foi bem legal, porque a gente teve As escadinhas de emergência. A gente a experiência do Brooklyn, no miolo do Brooklyn e no Queens, que é um outro... É próximo, mas é mais próximo de Manhattan, né? Sim. Mas o sistema de metrô de Nova York é absurdo. Muito né? bom, É um triplo do que a gente tem de trilhos aqui. Então você tá perto do metrô, rapidamente você chega. O pessoal fala que você precisa nem de carro, né? Metrôzão você vai... Metrôzão, e os ratosos no metrô, cada ratoso, mano. Ratoso? Rato. É mesmo? Cada rato rato, pra nossa, caraca. que telão assim, você tá lá, daqui a pouco no trilho. Você lembra do filme Ghost? Sim, Então, é aquilo. sim. Metrôzão que parece o trem aqui, né? Só que funciona, porque você tem na cidade toda. O nosso metrô aqui é mais recente, mais novo e mais bonito, mas é um miolinho, né? Nos Estados Unidos você tem metrô pra tudo qualquer lugar que parece que tem. Mas cada ratão no estilo, mano. E a galera tocando? Vocês viram isso mesmo? Nossa, tinha um Normal. moleque É? tocando. Normal. Ele colocou 4 baldes assim, ficava tocando insano. Lembrava o crente, lembra do crente? Grande crente. A gente Nossa. falou dele aí esses A dias. gente trombou com um brasileiro, né? Tinha um brasileiro tocando no metrô de Nova York. Cantando aquela música da Cidade dos Anjos. Sim, Google Dolls, não, do Google Google Dolls. Dolls. Iris. Aí eu fiquei olhando pra esse Iris. cara e eu falei, mas esse cara é brasileiro. Né? Aí é um artista. Mora lá já há um tempo. É. E aí depois eu fui pesquisar, aquele cara lá tem matérias na Record, né, Cara, falando cantou sobre bem ele. pra caramba. E aí, Adriano? Essa é a foto que eu te falei. Ah, Que eu achei da hora. Eu falei terno lilás, Lilás né? é o não, fundo. é o fundo que tava lilás. Bonito pra caramba essa foto. eu gosto de fazer minhas fotos em casa. Eu Ué, gosto essa parede de... onde é? Aí em casa, sair do quarto. Uma coisa que eu entendi com o tempo é a construção da nossa imagem, né? Então, muitas vezes eu gosto de me vestir dessa maneira, eu gosto de me ver desse jeito, mas eu gosto de pensar que eu estou construindo a minha imagem, do jeito que eu quero passá-la, né? E aí eu realmente gosto. Apesar eu ia nos eventos, a Estelinha tá aí, Olha, a aí, moreninha. ó. Aí, ó. Estela, nosso churrasco vai acontecer logo mais. Estela foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos. Olha Ela fala
que eu não me declaro pra ela e vou fazer publicamente. E ela fala, Aproveita. Ela fala, você como um bom leonino gosta de palco. Aproveitar que tem palco. Aproveita esse momento. Como você a conheceu, cara? Então, eu a conheci, assim, aqui, eu tenho um problema quando eu conto algumas histórias, que são dos contextos, né? Porque o meu encontro com a Estela não foi assim, eu estava num lugar e encontrei, eu fui trabalhar com algo que eu acredito muito, que é o empreendedorismo negro no Brasil, pelo Instituto Feira Preta, em BH. E ela foi a pessoa contratada para fazer o vídeo. Só que assim, as pessoas de BH, que eu estava fazendo contato, contratou ela para fazer. A gente se conheceu no dia. Ela é mineira, né? Ela é mineira, uai. E não é? BH? BH na veia. E aí eu conheci isso em 2018, ela ainda namorava, mas eu fui muito rápido. E aí depois de um tempo eu comecei a paquerar ela pelos meios virtuais. Paquerar, você já entregou a sua Paquerer. É novo Santo Salvador. Paquerer. Comecei a flertar com ela. Flertar. Mas na verdade... Vamos paquerar, Foi né? ficando cada vez pior, né? Mas só deu certo, tomara que ela esteja ouvindo, que ela ficava lá meio de longe, até que um belo dia, esse ano eu fui pra Salvador novamente, eu fui com a Adriana, e com a Aguinaldo e com a Clara, que é a tia dela, e aí a gente pediu um puta de uma moqueca assim de camarão e marisco, né, e eu sempre faço foto e ponho, né. Aí ela, muito esfomeada, viu a foto e deu vários coraçãozinhos. Eu falei, ó, tá olhando minhas fotos? Olha, Deu até deu vários coraçãozinhos. olha que curiosa. Olha ali. Opa, aí, ó. Tá caçando. Tá caçando Tá assunto. caçando assunto. Ou bem paulistano, ela brecha que o sistema aqui. E o Mano Brown assim. Como é que é, cara? Ela brecha que o sistema O golpe queria. tá aí, né? Cai quem quer. Tá vendo? Aí a gente começou a conversar e isso tudo no meio da pandemia. Ela tava querendo vir pra São Paulo, que ela gosta muito daqui. A gente foi conversando, aí ela resolveu. A gente que vir. mora aqui nunca entende Essa... por que as pessoas que são de fora daqui gostam muito daqui, né? A gente não verdade. como assim? Mas assim, eu ouço. Mas São Paulo é uma cidade fascinante. Mas eu gosto pra caraca de São gosto, Paulo, cara. cara. Acho que é um pouco o que o Paulo fala, né? Dos gringos também, né? Adoram o Brasil, né? Você fala isso também. Não, mas Mas foi assim. eu falo assim, mas eu tenho, a minha identificação com São Paulo é muito grande, cara. Não é absurdo isso. Sabe que a gente tem feito muito trabalho assim, na área digital? E, cara, tem uma galera em peso de Minas, assim, que a gente contrata, né, Xandão? É quase o... Minas tá virando o Vale do Silício. Vale do Silício. Praticamente. Cara. A galera da digital. tecnologia lá. Vale queijíssimo. Assim, ó, se fosse na Bahia tem o Vale do Dendê, né? Do Dendê, Vale do Dendê, que é com pra certeza. pegar- Poderia ser o Vale do Dendício, no caso lá. Tem o pessoal do Dendezeiro. Aqui eu vi lá no seu Facebook que era um Natal, né, que vocês passaram. É a família dela aqui, isso? Rapaz, não. Eu não tô conseguindo, na verdade, eu não tô conseguindo enxergar a foto. Não, calma aí, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Aumentei pra mim, deixa eu ver. Acho que é outra Não, galera. isso foi em casa, isso foi na minha família. Ah, tá. Foi esse Natal em casa. Mostra a imagem aí, ó. Põe a imagem aí Imagens, na tela da aí, ó. família, assim. E eu gosto muito de fazer fotos, né? Tô vendo aqui, ó. Essa foto ficou legal. Essa foto aqui é linda. Ah, isso é Miles Davis, né? Cara, você começou a fazer umas fotos um nu artístico, começou a rolar um lance meio... Aí, ó. Essa aqui que você acha? Olha só. Tire as crianças. Tire as crianças da sala, cara. Olha essa busanfa. A minha mãe viu Aí essa dá pra foto, academia, cara. tem que ser pra Eu tenho um relato da minha mãe. Fala. O que a dona Vivi falou? Minha mãe estava Fala. no Instagram, entrando no Instagram nessa época. Quem é Adriano? Filho. Aí eu falei, Adriano? Que Adriano? É Filho. esse aqui, ó. Eu olhei, cara, olhando por trás assim, eu não reconheço não. Ainda bem, né? Olhando por trás, eu não reconheço não. Mas é que você colocou um filtro aqui, porque não tava com filtro essa foto, né? Não, eu trabalhei ela com os filtros antes de postar, porque senão o Instagram não ia deixar postar. Legal essa foto aí, bacana. Então isso daí, esse aí foi o momento... Aí a dona Vivi falou assim, filho, você precisa trazer mais. Não, ela não continuou o assunto, né?
quem era. Falei, Precisa Adriano, meu trazer amigo. mais os seus amigos aqui, filho. ela falou assim, ah, não, você tá bom, tá só pra trazendo os seus saber. amigos. Eu acho que é importante você ter esses amigos aqui, né? Então é isso daí, esse foi o momento Photoshop. Maravilha, momento Photoshop.